aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Marim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre ciclo básico de concurso e quais são os ciclos básicos das principais áreas para vocês poderem nortear os estudos de vocês. E eu vou aproveitar e contar coisas bem erradas que eu fiz na minha preparação para concurso público. Para que você não tenha que repetir os mesmos erros, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é o tal do ciclo básico, né? Então, vocês já devem ter visto por aí, ciclo básico da área fiscal, ciclo básico de tribunais, ciclo básico da área policial, o que é isso, né? Ciclo básico, gente, nada mais é do que o conjunto de disciplinas que normalmente é cobrado numa mesma área de concurso. Então, não que todos os concursos sejam iguais, mas, por exemplo, concursos da área fiscal normalmente têm algumas disciplinas em comum. Mesmo vale para as outras áreas, policial, tribunais, por aí vai, administrativo e assim por diante. Então, são aquelas disciplinas que costumam aparecer com frequência em provas de uma determinada área. Então, nisso a gente está trabalhando com o que a gente espera que aconteça, tá? Existem aqueles concursos unicórnios ali, que são os que a gente chama de outliers, que são aqueles concursos que cobram disciplinas quase que aleatórias e você fica tipo... Mas isso não era um concurso pra XXX? Era, mas enfim, eles quiseram cobrar outras coisas. Então, é obrigatório que essas disciplinas apareçam em concursos da área X? Não, tá? A banca pode ser louca, tirar uma, colocar várias outras e tirar várias, enfim, fazer uma sopa de letrinhas ali do que ela quiser com as disciplinas. Mas é um norte que direciona muito bem o estudo para concurso. Então, assim, uma vez que você definiu uma área, eu recomendo fortemente que você comece seu estudo pelo ciclo básico daquela área. É diferente, por exemplo, de você que está começando a estudar já com o edital aberto. Abriu o edital para esse concurso. Então, não. Então, pega as disciplinas daquele concurso e, estuda e faz a prova. Mas se você, por exemplo, começou a estudar, eu quero prestar um concurso para auditor fiscal de qualquer coisa. Pode ser estadual, municipal, federal, qualquer que seja. Então, recomendo que você comece estudando pelo ciclo básico da área fiscal, que são as disciplinas mais comuns e as disciplinas mais prováveis de aparecerem no seu concurso também. E aí eu queria então compartilhar um erro que eu cometi para que você não faça a mesma coisa. Eu comecei estudando para Receita Federal lá em 2017, né? Até hoje não teve a prova. Tudo bem. Comecei estudando lá para a Receita Federal. Qual foi o meu primeiro pensamento? Pegar o edital anterior, peguei o edital anterior, olhei as disciplinas e falei, bom, vou estudar isso aqui. E aí, qual foi a ordem que eu quis começar a estudar, né? Falei, bom, vou começar pelas disciplinas de maior peso, vou começar pelas disciplinas que parecem importantes. Então, eu não tive, na verdade, parâmetro nenhum. Eu comecei aleatoriamente e comecei com algumas disciplinas que são específicas da Receita Federal. E aí vem o segundo ponto do ciclo básico. O ciclo básico não inclui aquelas disciplinas muito específicas de um único concurso, como legislação específica, né? Por exemplo, para a Receita Federal, eu comecei estudando comércio internacional. Foi logo no início. Comecei com comércio internacional, gente. Foi das minhas primeiras matérias. Estudei também legislação aduaneira, administração geral e pública, legislação federal também, né, dos tributos federais, enfim. Peguei um tanto de disciplina específico da Receita Federal. Então, um conjunto específico ali de disciplinas que praticamente só aparecem no concurso da Receita Federal e não em outros concursos da área fiscal. Ou seja, eu acabei investindo várias horas do meu estudo em disciplinas que até hoje eu não usei pra nada porque não saiu o concurso da Receita Federal. Sendo que, se eu tivesse começado a estudar pelo ciclo básico, eu já teria mais condições de prestar outros concursos da área fiscal que fossem surgindo ali antes mesmo de ter fechado o edital da Receita Federal. Entende? Então é uma questão de estratégia. Quando você começa pelo ciclo básico, você começa por aquelas disciplinas mais comuns e isso vai te abrir mais portas. Por quê? Gente, estudo para concurso, infelizmente, não depende só da gente. Então, por mais que você esteja pronto para prestar determinado concurso, se o concurso não sair, de nada adianta. Então, você ter uma base bacana ali nas disciplinas do ciclo básico vai te abrir muitas portas. Então, por exemplo, se você está estudando para tribunais de contas, e ao invés de você pegar um tribunal de contas XYZ e pegar todas aquelas disciplinas, se você começar pelo ciclo básico, qualquer tribunal de contas que aparecer ali no meio do caminho, se ele não for desse tipo de concurso alienígena, você vai conseguir aproveitar mais disciplinas e prestar e fazer uma boa prova do que se você começar focado em um único concurso daquele muito específico, que pode ter disciplinas ali que não vão servir para nada. E isso vale principalmente, por exemplo, para legislações específicas, como eu falei. Principalmente o pessoal da área fiscal, a gente tem que estudar muito legislação específica, tipo
Código Tributário Estadual ou Municipal. Então tem as leis específicas de cada imposto, cada taxa, cada isso e aquilo, que você tem que ficar decorando ali, né? A alíquota, você tem que ficar decorando prazos, etc. Mas, cara, não faz sentido nenhum você começar a estudar essa disciplina quando o seu edital ainda não tá na praça, porque pode ser que aquele edital nem saia. Então, por isso que a estratégia do ciclo básico é justamente para você investir o seu tempo onde você vai ter estatisticamente mais retorno, né? Então, você começa estudando aquelas disciplinas que vão aparecer em tudo, ou seja, você não tá perdendo tempo, você não tá estudando coisas aleatórias, não. Você tá estudando aquilo que vai ser cobrado, e aí depois, se você fechar o ciclo básico, aí sim, você escolhe, você vê ali o cenário, qual que tá mais quente para sair, qual que não tá, e começa a incluir disciplinas mais específicas. Então, como eu comecei estudando para a Receita Federal muito errado, comecei com disciplinas específicas, ignorei o ciclo básico, quando saiu o primeiro concurso da área fiscal ali, quando eu tava estudando, foi o ISS Criciúma. Eu tinha, sei lá, uns 10 meses de estudos. Inclusive, eu tenho um vídeo só sobre a minha reprovação nesse concurso. Vou colocar aqui pra vocês, no qual eu falo vários dos erros que eu cometi. Esse foi um deles. Então, ao invés de eu investir minha energia em disciplinas que certamente seriam cobradas em um outro concurso da área fiscal que surgisse, não, eu gastei ali horas e horas e horas de estudos com comércio internacional, legislação aduaneira e várias outras disciplinas que não serviram pra nada, assim, né? Pelo menos não no âmbito de concurso público. Ai, gente, é triste, né? Essa vida de concurseiro. Então, vamos lá. Eu separei, então, algumas das principais áreas que têm um ciclo básico muito bem definido e vou apresentar aqui pra vocês, dando também algumas dicas, algumas orientações gerais. Vou colocar na descrição aqui um post lá no meu Instagram, no qual eu listo essas disciplinas também, dividindo por áreas, mas não tem essas orientações que eu vou passar também. Outra coisa, alguns concursos, como, por exemplo, da área legislativa, eu não coloquei um ciclo básico pra essa área, porque é muito eclético, muito, muito. A área legislativa, gente, tem outras áreas também, mas só dando como exemplo. A área legislativa tem servidores das mais diversas especialidades e tem vezes que a única coisa comum entre eles é o português. Então, ciclo básico para a área legislativa seria português. Não faz muito sentido. Então, realmente depende muito da especialidade que você vai prestar nessas áreas. Então, por isso eu não coloquei. Então, tem área da saúde, tem área de engenharia, tem área disso, daquilo. Então, não vem ao caso. Então, eu peguei aquelas áreas que tem um ciclo básico mais bem definido que vai realmente ajudar a direcionar os seus estudos, tá? Então vamos lá, lembrando que tem um post aqui com todos eles para você poder salvar também e seguir depois. Começando com a área de tribunais. Um bom ciclo básico para a área de tribunais vai ter português. Gente, português tá tipo em tudo. Português você tem que dominar português. Direito constitucional e direito administrativo. Lembrando que essa dupla, gente, direito constitucional e administrativo, é excelente para você começar a estudar o direito, tá? Então, sempre que tiver outros direitos no seu edital, vale a pena você começar por esses dois. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou pôr aqui, sobre como estudar direito para quem não é da área jurídica. Então, se você for como eu, que é uma engenheira, né? Eu sou uma engenheira de controle e automação, tive que aprender vários direitos da vida. Então, eu tenho algumas dicas, algumas orientações que vão te ajudar e coloquei nesse vídeo. Então, ó, português, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico também, processo civil e processo penal. Essas disciplinas aparecem na grande maioria dos concursos de tribunais. Tem concursos que não tem uma, não tem outra, tem a mais e tal, mas elas formam uma base bacana aí para você pegar firme no estudo para tribunais. Se você, por exemplo, quer prestar para TRT especificamente, aí você coloca já no ciclo básico também o direito do trabalho. Se você quer prestar TRE, você já coloca também o direito eleitoral. Mas se você não se decidiu ainda, se você quer TRT, TRE, TRF ou qualquer um tribunal, começa com as 6 primeiras que eu falei, e aí conforme você for se decidindo qual que você vai querer prestar ou não, você vai acrescentando as específicas, tá? É óbvio, gente, que como para todos os concursos que eu vou trazer aqui, todas as áreas, não são só essas as disciplinas cobradas, tá? Muitas vezes aparecem outras, como regimentos internos, também aparecem atualidades e coisas assim, mas não são maioria esmagadora em todos os tribunais, ou são disciplinas muito específicas, ou seja, disciplina específica como é que é, a gente só põe quando o concurso esquenta, ou até mesmo quando sai o edital. Tá? Então, disciplina muito específica, gente, não é hora. Imagina você passar 200 horas líquidas de estudos estudando regimento interno do TJ Rio Grande do Sul, e aí não sai o edital, e aí você tem que prestar um outro TJ, e aí você tá mal em, sei lá, em português ou em direito administrativo, porque você ficou aprendendo o regimento interno. Disciplinas específicas a gente vai empurrando um pouquinho mais pra frente. Depois, então, a área policial. Quais são essas disciplinas, então, do ciclo básico da área policial? A gente começa com português, também tem um peso enorme em várias provas da área policial, tá? Direito constitucional, administrativo,
administrativo, a dupla que tá sempre junta. Depois vem direito penal, direito processual penal, também as leis penais especiais. E aí depois vem também raciocínio lógico e informática. Informática tem aparecido bastante agora também em concursos da área policial. Então, ó, dominando essas 8 disciplinas, várias portas de concursos da área policial vão se abrir para você. E aí você consegue prestar concursos nos mais diversos estados, inclusive no âmbito federal, tá bom? Depois vem aí a área fiscal. O que a gente tem de ciclo básico da área fiscal? Nós temos português, direito constitucional, direito administrativo, como sempre. Aí entra, enfim, contabilidade, auditoria. Vem também o direito tributário, muito forte na área fiscal. Vem raciocínio lógico, e aqui eu queria acrescentar também, junto do raciocínio lógico, a estatística e matemática financeira. E a gente tem também tecnologia da informação, que vem aparecendo assim em peso na área fiscal desde 2018, mais ou menos. Então, a tecnologia da informação tem aparecido, sei lá, com peso 3 e diversas questões na prova, isso tem feito a diferença aí na aprovação dos candidatos, tá? Então, esse seria aí o ciclo básico da área fiscal. Depois desse ciclo básico, né, gente, aí a gente começa a complementar também com outras disciplinas que seria meio que um ciclo intermediário, que vem ali civil, penal, empresarial, que costuma cair também em vários outros concursos, mas a gente coloca só depois do ciclo básico, tá? Não chega ainda a ser disciplinas específicas, mas são disciplinas que vêm aparecendo bastante aí nos concursos da área fiscal, junto também com economia, por aí vai. Agora a gente entra em tribunais de contas. Tribunais de contas são parecidos com a área fiscal, lógico que não iguais, mas tem uma base ali bem semelhante, tá? Então a gente tem português, direito constitucional, direito administrativo, a gente tem contabilidade, apesar da contabilidade não ser tão aprofundada como na área fiscal, tá? Mas entra também contabilidade pública. Aí vem a auditoria governamental, então um pouquinho diferente da auditoria da área fiscal, tá? E a gente tem também AFO como ciclo básico, então administração financeira orçamentária. Então, por exemplo, AFO costuma aparecer às vezes em concursos da área fiscal, mas quase sempre em concursos da área de controle. Aí também temos uma mistureba de informática com tecnologia da informação e, por fim, também o raciocínio lógico, também aparece em peso aí em concursos da área de tribunais de contas, tá? A área fiscal e a área de controle costumam ser não intercambiáveis, mas assim, muitas vezes a pessoa consegue a aprovação na área fiscal e consegue também a aprovação na área de controle, se surgirem concursos ali em tempos semelhantes, né? A gente vê muito essa sobreposição da lista de aprovados porque a base é mais ou menos a mesma, sabe? Então várias disciplinas conversam muito entre si. Se você quer estudar para as duas, eu recomendo que você comece primeiro com o ciclo básico da área fiscal, dominando a área fiscal, e aí depois, se for o caso, você migra para a área de controle, com base no que for surgindo por aí. A outra dica que pode ajudar é deixar a contabilidade pública um pouquinho mais para frente, tá? Entenda primeiro como funciona a contabilidade geral, entenda primeiro os princípios ali de AFO que você vai estudar, e aí depois vai ficar bem mais fácil de você pegar a contabilidade pública, você vai ver. Por fim, nós temos também a área administrativa, e aí, gente, é uma área bem eclética, por assim dizer, que envolve vários concursos com cargos, né, mais administrativos. Normalmente esses cargos têm também um pezinho ali em alguma especialidade, como por exemplo um concurso do INSS, que é um cargo de área administrativa, mas cobra pesado ali o direito previdenciário, entende? Então normalmente você domina esse ciclo básico que eu vou falar aqui, e aí você acrescenta alguma disciplina específica para o cargo que você realmente quer, se você já tiver algum em mente, ou você foca nesse ciclo básico, conforme for saindo um concurso ou outro da área administrativa, você vai acrescentando ali no seu ciclo essas novas disciplinas. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre como acrescentar novas disciplinas no seu ciclo. Então, se você ainda tá confuso com essa parte de planejamento, eu vou colocar aqui pra você. Então, vamos lá. O ciclo básico da área administrativa, eu gosto muito dele, porque ele é bem coringa. Ele te abre, inclusive, pra depois seguir para qualquer uma outra área que você queira. Então, qual que é esse ciclo básico? É português, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico e informática. Então, dominou isso, você consegue prestar concurso da área administrativa, acrescentando as disciplinas específicas de tribunais. Você pode depois migrar para a área fiscal, para a área policial, para a área de controle, enfim, dá para você fazer tudo. É uma base, assim, bem boa. Inclusive, quem ainda não se decidiu sobre qual concurso prestar, eu sempre recomendo que comece com esse ciclo básico da área administrativa mesmo, porque ele, você aproveita aquelas disciplinas para quase tudo depois, tá? Então, português, constitucional, administrativo, raciocínio lógico e informática. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui na descrição o link pro post que tem todos esses ciclos básicos para você darem uma olhada por escrito também. E eu espero que essas dicas te ajudem a planejar melhor realmente os seus estudos, estudar de forma estratégica para conseguir aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem por aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e também se inscreva no canal para conferir as próximas publicações, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo!